convidado de hoje é João Silvério Trevisan, um homem multifacetado. Ele foi seminarista por 10 anos, abandonou a vida religiosa para assumir a sua homossexualidade. Isto em plena ditadura dos militares no Brasil. João virou cineasta e seu longa-metragem Orgia ou O Homem que Deu Cria, de 1970, foi censurado pelos militares durante o AI-5. Aí veio o autoexílio. Primeiro, João foi para o México, depois para os Estados Unidos, onde recebeu grande influência dos movimentos antirracistas, feministas, ecologistas e LGBTQIA+. Voltou para o Brasil em 76 e se engajou como ativista na área de direitos humanos. Em 78, fundou o Somos, primeiro grupo de liberação homossexual do Brasil. Lançou o primeiro jornal gay do país, o Lampião da Esquina, com distribuição nacional e considerado subversivo por sua defesa dos direitos civis e uso de linguagem política afiada. Seu livro Devassos no Paraíso, A Homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade, é um estudo pioneiro sobre a homoafetividade no país. Trevisan publicou mais de 15 livros, ganhou 3 prêmios Jabuti, o maior da literatura brasileira, e da APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes. João Silvério Trevisan é escritor ficcional, é ensaísta, é roteirista, diretor de cinema, dramaturgo, jornalista, tradutor, mas principalmente é uma das vozes pioneiras do movimento LGBTQIA+, no Brasil. Sua trajetória é marcada pelo engajamento político, pela defesa das liberdades individuais e por uma obra literária que aborda com coragem temas como a sexualidade, a religiosidade, identidade e repressão social. Salve, João Trevisan. Alegria muito grande ter você aqui conosco no ICL para falar sobre essa trajetória fantástica de um intelectual brasileiro. Mas muitas vezes, quando a gente pergunta sobre João Silvério Trevisan, as pessoas se fixam e param na sua luta como pioneiro da defesa dos direitos humanos, mas, sobretudo, da comunidade LGBTQIA+. Olha e fala assim, é o gay falando, né? E está com carimbo, mas você está preocupado com muito mais coisa do que isso, né? Com certeza, viu, Chico? Antes de mais nada, obrigadíssimo por estar aqui, é um sonho, e eu devo confessar, já te comentei, você ficou muito charmoso, muito mais charmoso depois de ficar um senhor. E você é um senhor muito elegante. A gente faz o que pode e às vezes o que não pode também, Chico. Mas então, esse tema é crucial na minha vida. Eu recebi um puta carimbo, cara. Não é? E isso é uma coisa pesada, insuportável e inaceitável. Estigmatizado. Exato, porque um dos aspectos da minha vida e da minha personalidade é a minha homossexualidade, mas é óbvio que eu não me resumo a isso. Aliás, um homossexual não é aquele que não sai da cama. Ele tem várias maneiras de transar, assim como qualquer outra pessoa. Aliás, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante em algum texto que você fez, que você fala assim, quando alguém fala de homossexual, né, pensa logo no erótico, no tesão, e o que marca a relação entre as pessoas é a ternura, entre os homens é a ternura. Exato, exato. É o mais subversivo, não é, na relação entre dois homens, especialmente no caso de dois homens, porque a ternura é uma coisa que o homem heterossexual é aprendido a não expressar, a não ser com uma mulher, não é? Primeiro com a mãe, né? Primeiro, claro, com a mãe, mas ele é todo duro, não é? Ele é formado para ser duro, e aí a homossexualidade faz esse desmonte. Para mim, é um aspecto político importantíssimo da homossexualidade. Eu acho que a nossa sexualidade tem um elemento político indiscutível, não apenas porque a gente, enfim,
está vivendo numa sociedade que não supõe a existência de homossexuais, mas também porque nós estamos em toda parte, cara. Não é? Em todo lugar que você vá, você sempre pode... estiveram, né? Sempre estivemos. Não é? Você vai num hospital, você vai numa escola, você vai na rua, você vai para um mercado, onde você quiser, mesmo que você não saiba, tem lá um ou uma homossexual, não é? Ou uma trans, atualmente. Mas décadas atrás, né? Eu me lembro quando eu era criança, isso há mais de 60 anos, né? De vez em quando você ouvia alguém falar, né? Não falava homossexual, assim, fulano é viado. É viado. Não é? Viado. Mas isso nunca transparecia, porque a pessoa era proibida, impedida de revelar. E aí cada cidadezinha tinha o seu viado, que às vezes era até aceito no seu papel, não é? Mas tinha também os maricas, que aí já era um pouco mais suavizado. E aí tinha as crianças maricas, como era o meu caso. Então... Você, desde criança, desde criança, eu descobriu a sua identidade. Não, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Isso é uma coisa dramática para a criança que tem, enfim, uma divergência ou de gênero ou de sexualidade. Porque era obrigado a afirmar a masculinidade, né, ou a feminilidade. Ou então, pior do que isso, era saber que você não estava correspondendo a alguma coisa que era esperada de você. No meu caso, por exemplo, o meu pai não me perdoou. Eu levava surras do meu pai, eu não sabia por quê. Eu era o filho mais velho e não era aquele macho, não é? De quantos filhos? Quatro. Que não era o macho que ele esperava para mostrar provavelmente para os irmãos, etc., para os amigos e tal. Então, isso é uma coisa dramática, porque você sente na pele o resultado de alguma coisa que você não sabe o que é dentro de você. Você sabe que tem alguma coisa diferente. Bom, eu gostava do Tarzan e não da Jane. Eu ficava fascinado com o Tarzan. Podia achar a Jane linda, aquela roupinha e tal, mas o meu fascínio era pelo Tarzan. Eu, por exemplo, achava que o Tarzan morava nos arredores da minha cidadezinha no interior de São Paulo. Só que eu ia pegar um cipó, o cipó quebrava. Pô, que merda é essa? O cipó do Tarzan não quebra porque o meu quebra. Não é? Mas era aquele encantamento. Eu até escrevi um conto com todo esse quadro da criança viada. Não é? Ela nem sabe absolutamente, não tem a menor ideia daquilo. E isso vai se tornando uma tortura, Chico, porque ela não tem interlocução, ela não tem sequer alguma possibilidade de explicar o que está acontecendo com ela, e ela não tem autoimagem. Porque ela é capaz de, na escola, por exemplo, né, se relacionar, esse menino, com outro menino, fascinado pela beleza do outro menino, não é? E não se relacionar na briga, na porrada, que é o que se espera do menino na escola. Exatamente, exato. Eu achava um saco futebol. Ter que brigar, né? Eu, por exemplo, assisto futebol porque eu acho as bundas dos atletas bonitas. Mas eu, na infância, achava um lixo aquilo. Meus dois irmãos jogavam futebol e voltavam suados, com lama, machucados. Pô, eles pegavam, Chico, pegavam bolotinha de cera, botavam na ponta de um fio e enfiavam no buraco para tirar a aranha. Aí saía aquela aranha lá. Você vai fazer o quê com uma aranha? Eu preferia brincar com as minhas primas, não é? Que era muito mais agradável, e fazer cirquinho no fundo do quintal, não é? Cobrando palito de fósforo não usado. A gente ficava de olho, não é, para ver se estava usado. E aí o que eu fazia? Eu ficava tomando conta do balcão do meu pai, que tinha uma padaria, um bar, bem decadentes, não é? E eu ficava fazendo bonequinho de cera, imitando personagens de circo, aquelas mulheres com peitos grandes, coxas, homens com aquelas coxas lindas e tal, e escrevia muito bem. Então eu era muito elogiado pela professora, não é? Porque você tinha essa dimensão feminina da subjetividade mais... Que se chama de feminina, obviamente, não é? Mas que não é alguma coisa relacionada como uma vocação do gênero. Na verdade, os gêneros são construídos, não é? Socialmente, culturalmente. Eu escrevi um livro, não é? Chamado 6 Balas num Buraco Só, em que eu estudo exatamente, enfim, é uma abordagem multidisciplinar, de vários pontos de vista, desde psicanálise até artes, né?
Como é que esse masculino foi sendo construído? O masculino ideal. E você, enquanto homem heterossexual que faz parte desse masculino ideal, você não pode sair da linha. Esta é a linha que é traçada para você. Não pode chorar, não é? Não pode, enfim... Se emocionar. Você... Tem que brigar. Não... Estava horrorizado na escola. Tem que brigar. Tinha que brigar. Brigar eu nunca gostei. Não pode reclamar de dor, não é? Enfim, você vai se tornando um pequeno robô, não é? Ou seja, você vai se desumanizando por conta da cultura que criou esse aspecto. Então, eu sofria, claro, eu não sabia de nada disso, porque eu não me enquadrava nem de longe nesse projeto ideal de masculinidade. Eu nunca me descobri como homossexual, mas eu me lembro que por não gostar de violência, e nunca gostei. Você tinha problema. Eu sofri muito bullying, porque tinha que ir na escola, tinha que fazer parte da turma que é violenta, que dá porrada, que quebra as coisas. Eu nunca gostei disso, achava aquilo um horror. Isso é uma... Agora, eu e alguns colegas que depois se descobriram realmente homossexuais. Daí eu falava, fulano não brigava porque ele era viado. Eu falei, não sei, eu nunca gostei de brigar, de bater, né? Nunca foi minha praia. Isso de modo é um problema muito grave, porque isso marca uma criança terrivelmente. Sim. E marca de uma maneira indelével, não dá para apagar. Marca com a consciência, com a sensação de que você está vivendo no exílio, no seu próprio país. Você sabe que você está no seu país, mas você não se reconhece nesse país. E quando eu digo nesse país, é o lugar onde você está vivendo. Por quê? Porque tudo ao teu redor é construído para não te acolher. Isso está no meu livro Pai Pai, que é o primeiro volume da trilogia que eu estou escrevendo. Eu estou agora escrevendo a terceira parte. Já publiquei a primeira Pai Pai, a segunda Meu Irmão Eu Mesmo, sobre o irmão que faleceu no mesmo período em que eu me descobri infectado pelo vírus HIV. Ele adoeceu. Você perdeu um irmão com 40 e poucos anos? 48. Mas o meu irmão Cláudio, ele... Quando eu disse a ele que eu era homossexual, que eu tinha assumido minha homossexualidade, ele me abraçou e disse, eu já te amava e agora eu amo muito mais porque eu sei a barra que você enfrenta. Cara, quantos anos você tinha? Você ouvir isso, eu já estava com meus 30 anos ou quase isso, não é? Você ouvir isso, cara, é um troço assim, você dá um suspiro que você sobe e desce e vira uma formiguinha para se libertar daquela carga toda que você vinha carregando. Esse irmão foi absolutamente que o seu crucial. Pai não tolerava? Não, meu pai, ele simplesmente me largou. Depois da minha infância, eu fui embora para o seminário com quase 10 anos. Sua mãe, antes? Mamãe era fascinante. Mamãe era... Mas ela entendia? Não, claro que não entendia, mas ela apoiava. Por exemplo, eu chegava nas férias e tinha um monte de livros para eu ler. Ela não pegava e comprava uma bola de futebol. Nem um revólver para você brincar. Nada. Ela estava lá, ela comprava a prazo na livraria da cidade, livros do Zé de Alencar, do Sherlock Holmes, o que estava à disposição pela Melhoramentos, edições Melhoramentos, que era então a grande, não é, editora do período, década de 50. Eu tenho a impressão que a mamãe sabia o que era a barra de ser filho mais velho. Ela era a filha mais velha. O pai morreu muito jovem, com 39 anos, morreu do coração, o italiano, o calabrês, não é? E ela cuidava dos irmãos mais novos, enquanto a mamãe, com os mais velhos, a avó, a mãe dela, com os mais velhos, ia plantar e colher café no morrinho ali em Ribeirão Bonito. Não é? Agricultura bem familiar, interior de realmente. São Paulo. Em estado de São Paulo. Então, essa... Você foi para o seminário? Fui para o seminário. Por quê? Bom, eu achava que eu queria ser padre, eu era coroinha, mas é óbvio que lá, subrepticiamente, estava a necessidade de fugir da minha casa, não é? Para fugir do meu pai, que era um cara... Você já frequentava a igreja, já encontrava ali um ambiente... A igreja é um ambiente propício ao florescimento da identidade gay?
Não necessariamente, não necessariamente. Isso é uma questão complicadíssima. À parte, eu estudei essa questão muito no 6 Balas num Buraco Só, não é que Esse livro. eu cheguei até a questão da cristandade, o papel que a cristandade tem desde o começo, lá no Constantino, lá atrás, no século IV, o papel que ela tem em criar, em se aliar com o patriarcado e criar o masculino, todo o projeto, aliás, muito hipócrita, do masculino ideal, daquele masculino falocrático, daquele masculino hegemônico e tóxico, não é? Ela está lá aliada a isso, não é? E por conta disso mesmo tem uma coisa chamada sombra, né? O Jung fala muito dessa sombra. Você reprime uma coisa aqui e aí vem o Freud e explica. Tudo bem, você reprime aqui e ela aparece lá. É o retorno do recalcado. E isso é o que acontece dentro da Igreja Católica. É o balão, a bexiga que você que ela cresce aperta aqui, ela cresce lá. Né? Você recalca a homossexualidade aqui, pois lá está ela, não é? Claro que tem lá uma série de explicações por quê. Mas o seminário não é um lugar propício a... É um lugar propício no sentido... A proteção de gays? Não, de modo algum, era proibidíssimo o pecado contra a castidade, era proibidíssimo, cara, você podia ser expulso do seminário se você ficasse andando muito com colegas, chamadas amizades particulares, eram proibidíssimas, e era tudo que você tinha, porra, cento e tantas crianças lá, cara, o que você quer que aconteça? Você vai atrás de teus colegas para criar seu grupo, e quando eu cheguei lá, eu encontrei o grupo dos mais delicados, que jogavam vôlei e não futebol. Eu jogava até futebol americano, eu era violentíssimo em futebol americano. Era onde eu descarregava, não é? Toda a minha agressividade que estava contida lá, porque não era brincadeira você sofrer, não é? Por ser um pouco mais delicado ou por não participar daquilo que era considerado coisa de adolescente macho. Mas você sai de casa, vai para o seminário e fica muitos anos. Eu encontro no seminário uma situação muito pior do que minha casa. Super fechado, nós rezávamos terço o tempo todo em fila, não podia conversar, era um controle absurdo para uma criança de 10 anos. E no primeiro ano eu já queria ir embora, eu não estava aguentando, eu me lembro que eu ficava tomando chuva no frio, São Carlos, onde eu estudei no seminário, era muito fria no inverno, e eu tomava aquela chuva fria na minha cabeça para pegar a pneumonia e poder ser mandado para casa, porque eu não aguentava mais. Então, eu não sabia o que era pior. Mas você ficou muitos anos. Como é? Ficou muitos anos. Fiquei em 10 anos ao todo, 7 anos em São Carlos, onde eu fiz até o clássico, o que era chamado clássico, né? E depois mais 3 anos de filosofia em Aparecida do Norte. Mas houve, nesse meio tempo, um milagre chamado João 23. Santo João 23, cara, que criou o Concílio Ecumênico Vaticano II para atualizar a igreja, o tal aggiornamento, não é, da igreja, trazê-la para o século XX. Não é? A igreja estava na Idade Média, com latim, tudo aquilo, toda aquela liturgia muito fora do equacionamento. Tudo. Você tinha que responder em latim. Né? Tinha a ladainha de Todos os Santos, que tinha a sua beleza. No meu romance, meu primeiro romance publicado, Em Nome do Desejo, que se passa dentro de um seminário, e a história de amor entre 2 garotos, não é? Eu falo muito desse encantamento quase sagrado com a liturgia católica, porque o sagrado, ele é... Adélia Prado fala muito disso, né? A poeta lá de Minas Gerais, né? Cara, o sagrado dentro da Igreja Católica, ele é presente e é desperdiçado. Essa é que é a merda de uma igreja, de uma religiosidade institucionalizada, porque você coloca tudo dentro de uma forma, tem aqueles dogmas pavorosos que você não pode sair 1 milímetro da linha, e era esse o problema no seminário, você não podia, ao pé da letra, sair dessa linha da fila, não é? Então, quando em 58 o João 23 conclama, cria o Conselho Ecumênico Vaticano II, começam a aparecer os padres jovens. Que acabou em 62, né? Eu acho que sim. Quer dizer, acabou formalmente. Mas aí o resultado foi se espraiando por décadas até a teologia da libertação, não é? E até voltar a com grande João disciplina... Com João Paulo II e depois... A volta à grande disciplina, que é o nome de um livro fantástico,
de um jesuíta chamado João Batista Libânio, que era muito meu amigo, era meu mestre. João Batista escreveu A Volta à Grande Disciplina, que era este movimento de Wojtyla, de João Paulo II e da Igreja Conservadora, que era para um cara voltar aos princípios do Concílio de Trento, de 1530. que era um cara pavoroso, porque ele tinha como projeto dele o anticomunismo. Ele era um polonês que tinha vivido sob o comunismo, né? Então tinha aquele horror, aquela paranoia, não é, que ele instilou na estrutura da Igreja Católica do seu tempo. E aí em seguida vem o outro, não é, que era o cara que estava por detrás dele. Eu me esqueci, como que era Bento XVI, Bento XVI. Né? Um negócio assim, que era pavoroso, porque era o teólogo dele. Era Ratzinger. Ratzinger, exatamente. Então você, até essa fase da igreja modernizada, atualizada, que o João XXIII e depois o Paulo VI, que continuou essa mesma linha. O que aconteceu é que, do dia para a noite, eu estava estudando no seminário mais avançado da América Latina. Cara, foi uma coisa fantástica. Onde? Os padres... São Carlos, no mesmo seminário. Mudou tudo. Derrubaram, os muros eram altos, deixaram uma mureta, não é? E por que você acabaram as filas, acabaram as aulas, nós adotamos a metodologia pedagógica da Maria Montessori no seminário, para você ter ideia. Escola. Exato, que era aplicada no Colégio de Aplicação em São Paulo, não é? E eles vieram fazer estágio, os padres novos. Aí então eu dirigia peças de teatro, eu trouxe um padre estudante, estudioso de cinema, o padre Guido Loger, que publicava livros de cinema, para dar um curso de cinema no seminário, e comecei a estudar loucamente cinema, linguagem de cinematográfica, eu entendia de trás para diante. Eu via os filmes, aí tinha os filmes que eram apresentados, acho que quinzenalmente, e eu me lembro que uma vez, acho que isso eu conto no Pai Pai, apresentaram um filme do John Ford que marcou já a minha infância, porque foi quem me revelou que não era tão pavoroso assim apanhar do pai. Com acho que uns 8, 9 anos de idade, no cineminha da cidade, em Ribeirão Bonito, Cine Piratininga, eu vi um filme chamado, nunca me esqueci, Como Era Verde o Meu Vale, e que ele tinha ganho, o John Ford tinha ganho o Oscar, e que é uma história que se passa na Irlanda, não, minto, numa daqueles países que compõem lá a Inglaterra, não é todo o Império inglês, da Grã-Bretanha, e há um menino que apanha do professor. E quando eu vi essa cena, eu com meu saquinho de pipoca todo lambuzado com aquela manteiga, eu derramei tudo, porque aquele menino apanhava do professor, pavorosa, ele caiu no meio da neve, porque não conseguia chegar de volta em casa, e ele estava num cinema, eu nem entendia, eu não entendi o subtítulo, mas eu vi que ele estava apanhando, e nessa hora eu disse, mas eu também apanho. Então eu não preciso ter tanta vergonha. Minha compreensão de garotinho. Eu não preciso ficar tão envergonhado e me sentir tão culpado, porque esse menino apanha e ele está num filme. E para mim era a coisa mais gloriosa do mundo estar num filme, não é? Foi uma coisa miraculosa, eu nunca mais esqueci, só depois, é claro, que eu fui descobrir quem era o diretor e disseram, mas Como Era Verde o Meu Vale? É uma cidade decadente de mineiros, né, nesse pequeno país, enfim. E depois, mais tarde, então, no seminário, eu vou ver um filme do John Ford, apresentado no seminário, que era uma comédia com John Wayne, não é? Muito engraçada, e eu amei o filme. E fui o único que tinha gostado. O resto do seminário achou um saco. E tinha um colega meu que competia, ele tinha um QI que eu nem de perto eu chegava, né, próximo do QI dele, era inteligentíssimo, só que eu tinha a parte emocional que ele não tinha, o meu QI emocional. Então, a gente competia. E ele ficou enfurecido porque eu tinha gostado do filme. Como é possível? Ninguém gostou desse cara. E passou um recreio inteiro de manhã, no meio da manhã, me aborrecendo, fazendo bullying comigo. E chegou uma hora que ele disse, olha lá um Ford passando lá fora. Eu peguei a banana
que nós comíamos era um pãozinho francês e uma banana, e esfreguei na cara dele, mas esfreguei tanto que sangrou o nariz dele. O reitor me chamou, me disse o que tinha acontecido, eu contei e disse, eu faço de novo. E eu me lembro do olhar do reitor, Chico, o olhar de admiração. A partir daquele dia, aquele cara tomou um cuidado especial comigo. O cônego Saroni, era o nome dele, jovem. Agora, jovem. por que você não se tornou padre e como que você se transformou num pioneiro dessa luta dos direitos da comunidade LGBT? Eu era apaixonado por uns 50 colegas meus do seminário. É? Enlouquecidamente Não ia prestar apaixonado. Não ia prestar como padre? Não, eu queria ser padre, mas eu queria saber o que estava acontecendo comigo. E mesmo os padres mais jovens diziam, não, fique tranquilo. Isso não tinha mais a questão da amizade particular, não é mais. É importante que vocês tenham amizade, era o oposto. Mas isso passa, essa outra questão que está aí por detrás. E passavam os anos e não passava, e eu ia ficando desesperado. O que está acontecendo comigo? Então, estão esperando alguma coisa que eu não sou. E aí chegou nos meus 19 anos, eu me apaixonei perdidamente por um cara no seminário maior, já estudando filosofia, que se apaixonou por mim. Então nós nunca transamos. Diga-se de passagem. Era uma paixão sagrada. A pessoa não pode ser, na sua opinião, não pode ser sacerdote e gay ao mesmo tempo. Claro que pode, mas a igreja não admite. Como não admite que ele seja casado com uma mulher. Exatamente, ou por motivos ainda mais complicados, não é? Mas há inúmeros padres gays. E, cara, como a igreja... antigamente havia padres casados com filhos. Claro, mas era tudo por debaixo dos panos, não é? Mas isso denota o problema que a igreja tem. A cristandade, na verdade, não é a igreja católica, não. É a cristandade, inclusive os evangélicos, não é? Problema que tem com a sexualidade. Não é? Santo Agostinho, que é um dos pais fundadores, ele estava lá, num sermão dele que eu cito no meu livro 6 Balas no Buraco Só, quando eu estudo o problema da cristandade com a sexualidade humana. Ele diz, tudo bem você criar filhos e precisar praticar sexo para criar filhos, mas é lamentável que haja concupiscência. A concupiscência, que era a palavra que se usava para a atração, aquela coisa desejo terrível, não é? O tesão. Um psicanalista católico, histórico no Brasil, Hélio Pellegrino, né, escreveu um livro de crônicas dele, e numa delas ele faz uma crítica feroz ao cardeal Wojtyła, Papa João Paulo II, né, por essa questão da repressão sexual que ele impôs de novo à igreja, né? E termina esse artigo, eu nunca me esqueci, dizendo, pobre Papa João Paulo II, ele não sabe que só o prazer nos livra da loucura. O gozo. Não é? O gozo é alguma coisa que mantém a vida. Tudo passa pelo gozo. Beethoven tem aquela sinfonia deslumbrante, a 9ª Sinfonia, em que ele usa um poema do Schiller, que é um poema saudando a alegria. Imagina o cara cego. Ódio e alegria. Né? Enfim, surdo. Não estava cego, ele estava surdo, nunca conseguiu ouvir a sua 9ª Sinfonia e terminou a sua vida com essa sinfonia, fazendo o elogio da alegria que ele diz. Exatamente. Ele diz, a alegria percorre desde o micróbio até os anjos. A gente pode falar a mesma coisa do gozo. O que é que Santa Teresa d'Ávila buscava? São João da Cruz, místico. O discípulo dela era o gozo eterno com Deus. Né? E você lê os poemas, aquilo não é gozo espiritual. Você pega... orgasmo. Você conhece a escultura do Bernini na Igreja Santa Maria Maggiore, onde está o Papa Francisco enterrado? Eu vi aquela estátua, aquela escultura, não é? Eu fiquei tão deslumbrado, estava fechando a imagem igreja, de Santa Teresa? A igreja, a imagem esculpida por Bernini, né? E ela está tendo um orgasmo, e claro, é um período barroco, então as roupas todas são cheias de dobras, não é? Formando aquela coisa, ela quase está subindo aos céus, e o rosto dela, aquela dor do orgasmo, aquele momento do orgasmo. E tem um anjinho, só que o anjinho está com uma flecha, não é um anjinho, é o Eros grego,
que o Bernini fez de sacanagem. Então, ela está tendo um orgasmo. Então, isso é alguma coisa que nos une. É isso, ela revela, né? Ela, doutora da igreja, né? Que foi perseguida pela Inquisição. É a chefe, né? Como é que chama? A matriarca da Real Academia de Literatura da Espanha, né? Modelo da Espanha. Essa mulher pastou por conta disso. Não é? E o São João da Cruz tem também na sua prisão êxtases, né? E Um filme lindo sobre São João da Cruz chama La Noche Oscura. Sim, do... Saura. Exatamente. Procurem esse filme que é maravilhoso. É maravilhoso, Carlos Saura, onde ele tem na anda. sua cela uma visão de uma mulher nua maravilhosa. Era... E onde ele fala os seus poemas na noite escura, inclusive chamando o amado. Exatamente. Era uma coisa de casal, não é? Era sempre o amado. No meu livro... O amado, no caso dele, era Jesus mesmo. Exato. Né? E no meu livro, Em Nome do Desejo, eu trabalho muito com os poemas dos dois. Ai que muero porque não muero, aquele refrão lindíssimo. Eu estou morrendo porque eu quero morrer e encontrar esse espírito absoluto e amar esse espírito absoluto que é Deus, não é? De viver o prazer infinito. Isso se chama sagrado. Né? É onde a sexualidade se encontra com o sagrado. Elas se cruzam. Poesia, sexualidade e sacralidade estão lá, as três entremeadas, nesses grandes nós que estão no coração humano. A igreja não tem condições de entender o amor humano, o amor carnal. O filme foi proibido por ser impróprio e obsceno. Eu não quis cortar. Orgia ou O Homem que Deu Cria. O que é o seu filme? De 1970, de 68, ele foi censurado. 71, ele foi filmado em 70, ficou pronto em 70. Chico, aquele é a minha primeira tentativa de conversar com o Brasil, de entender o Brasil. E claro, de um ponto de vista, eu tinha acabado de sair do armário e estava com sangue nos dentes, no sentido de me expor, porque... Eu não queria caverna. Sua homossexualidade e eu vou falar. Eu não quero mais caverna, eu quero ser quem eu sou, não tenho nada a explicar sobre quem eu sou, não é? Obviamente, o mal-estar continuava muito grande, a sensação de exílio, e era isso que eu queria entender. Que país eu habito? No Pai Pai, eu narro um pequeno fato que durante muito tempo na minha vida eu escondi. O meu inconsciente foi tão violento que eu botei um tapete por cima. No livro se chama Meu Rio Jordão. Eu fui convidado a pescar por primos meus e vizinhos num caminhãozinho. O Rio Jacaré Mirim passa perto da minha cidade, muito caudaloso, muito piscoso. Eu sempre adorei pescar e fui para lá e percebi que estava tinha uma coisa estranha no ar. Eu era sempre muito arisco, não deu tempo de fugir. Fui pego e jogado no meio do Rio Jacaré, me debatendo, eu não sabia nadar, desesperado, e eu ouvia as pessoas, essa molecada gritando: é para você aprender a ser homem! É para você aprender a ser homem! Eu me debati, consegui chegar até a margem. Poderia ter morrido. Claro, é claro. E me agarrando naqueles capins, naquele lamaçal, e aquelas pessoas rindo e gritando, e eu olhei para eles, Chico, na minha cabecinha da época, o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte que eu interpretei, depois que, num longo período de análise, eu resgatei esse fato. Na minha cabecinha apareceu: eu sou homem, sim, mas eu não quero ser igual a vocês. Esse momento me moveu para o resto da vida. Te juro. Eu não quero ser igual a vocês. Eu não quero ser esse macho escroto. Eu não suporto machão. Eu, por exemplo, jamais poderia ter um relacionamento com um machão. Não tenho nenhum interesse. Me interessa aquilo que você já mencionou. A possibilidade de ternura, de descansar a minha cabeça no peito de um outro homem, ou um outro homem descansar a cabeça no meu peito.
e poder acariciá-lo e poder, enfim, olhar aquele corpo e amar aquilo que é objeto do meu amor, sem nenhum pejo. E isso eu fiz um pouco no Orgia, o Homem que Deu Cria, quando eu me perguntei, então, em que país eu estou? Foi o começo da minha pergunta. E esse filme? E esse filme é um filme em que fica muito clara toda a questão da homossexualidade, não é? Subrepeticiamente em alguns momentos, mas de outros de uma maneira muito escrachada, muito irônica. Por que a ditadura proibiu? Porque considerou... Havia sexo explícito, alguma coisa? Não, quer dizer, por exemplo, tinha 2 caras cagando para a câmera, mas eles não estavam cagando. Eu peguei um monte de bosta de vaca e botei embaixo de cada um, não é? Porque eu estava fazendo um filme brabo. Eu estava com sangue nos dentes. Eu estava furioso com a ditadura. Você acho que não pegou tanto quanto eu, não é? Nós não tínhamos futuro, Chico. Eu sei, eu me lembro disso. A juventude era o quê? Você vai para a guerrilha, não tem outra alternativa. E eu pensava, será que um dia a gente vai ver uma eleição para presidente? Nunca, acho que nessa geração, na minha vida, não. Ontem à noite eu fiz uma palestra na Biblioteca Mário de Andrade, não é? Falando sobre a relação da minha literatura, ou da minha obra, porque começa com Orgia, a minha relação com a ditadura militar. Não é? A minha obra em relação à ditadura militar, os traços que foram deixados, os sinais, e a maneira como eu, não é, tive que criar a minha literatura dentro daqueles princípios em contradição com aquilo, quer dizer, encontrar a minha maneira de expressar. Aliás, a palestra se chamava a Ditadura e a Literatura, a palavra massacrada, que era exatamente isso. Então, no Orgia, pela primeira vez, eu encarei a necessidade de me perguntar que país é este. E aí eu povoei o meu filme com personagens, é um bando de personagens que andam pela estrada, todo tipo, mendigos, bailarinas, um anarquista, um outro que foge de uma prisão, um outro que matou o pai, não é? E vão para descobrir a cidade grande, não é? Que é uma metáfora, enfim, do seu país, e vão acabar num cemitério. O filme é muito doloroso. É possível ver esse filme hoje? Claro, está no YouTube. Orgia... O Homem que Deu Cria, exatamente com esse nome. Ele nunca foi terminado, ele, por exemplo, não tem correção de luz, era feito em película. Você foi preso por causa disso? Não cheguei a ser preso. Fui quase preso por causa do Lampião. Aí sim, é outro... Que é o jornal... O jornal de um grupo de intelectuais homossexuais, feito para a comunidade, mas também adotando a voz da comunidade para falar do Brasil. Foi o primeiro vendido, jornal do Brasil assumidamente homossexual, não é? E vendido nas bancas. Agora é curioso, porque isso era um ataque frontal à ditadura de extrema-direita do Brasil. Exatamente. Mas também na esquerda você não era aceito assim. Meu amigo, esse era o outro drama do exílio. Esse era o outro drama do exílio. Quando eu fui embora do Brasil, depois que proibiram meu filme, acabou a minha carreira de cinema, eu estava sendo perseguido porque tinha dívidas, tinha até um diretor famoso que mandava recado, se eu te encontrar eu te mato, porque ele tinha avalizado meu empréstimo no banco, eu escondido em Vila Beatriz, que era um descampado só, eu só tomava leite com farinha de soja, era assim que eu me alimentava, não tinha dinheiro, e à noite, quando minha amiga chegava, ela preparava um jantar, e aí eu comia de fato, fiquei lá escondido, enfim, foi uma coisa muito depressiva, eu entrei em depressão, fui-me embora, e quando eu fui-me embora, você sabe, eu viajei durante 6 meses pela América Latina, do Uruguai até Berkeley, não é? Eu fui para o México. Califórnia. Entrei pelo Texas, em San Antônio, fui até San Antônio, e de lá peguei carona até San Diego e depois... Que ano isso? 73. Aí você chega na Califórnia como se fosse um paraíso, porque a Califórnia... Era um outro mundo, não é? Mas enfim, a só para te comunidade dizer... gay era respeitadíssima. Era realmente, 4 anos antes tinha acontecido Stonewall, não é, para você ter ideia. Mas enfim, só para, voltando um pouquinho atrás, quando eu cheguei no Chile, tinha já muitos exilados brasileiros e encontrei uma amiga minha da AP, minha colega da Ação Popular, da qual eu participei, não é? E eu resolvi contar para ela que eu tinha assumido a minha homossexualidade. Ela ficou furiosa,
sob o pretexto de que eu estava incorrendo em um vício burguês, que era o grande pretexto da esquerda na época, desde o stalinismo Mas até... o stalinismo perseguiu muito. Os comunistas de Stalin perseguiam. Não é? Na União Soviética começava por lá a questão. E aí ela cortou relações comigo, quer dizer, era uma coisa muito dolorosa, cara. Então o meu exílio era um exílio por todos os lados. Quando não havia ninguém que você que assumisse essa situação no Brasil e que lutasse ao seu lado pelos direitos Não, civis? havia os meus amigos, mas era sempre aquela coisa subterrânea. Ninguém botava a cabeça para fora. Botava. Nos lugares em que você podia botar a cabeça para fora. Por exemplo, nos cinemas, nos banheiros do cinema. Não é? Eu digo, mas publicamente assumir a sexualidade. De modo algum. Lutar pela causa. Ninguém ousava. E foi esse o meu problema. Quando eu ousei assumir, não me perdoaram. Me lembro da revista Veja dizendo que ela se recusava um artigo que eu tenho nos meus arquivos implacáveis, não é? Eu tenho esse recorte, vocês podem gritar quanto vocês quiserem, mas esta revista não vai servir de caixa de ressonância para vocês. Né? Era uma coisa sufocante, não é? E que te estigmatizava mesmo. Ignorando que a história do Brasil, em todos os campos da atividade humana, teve inúmeros homossexuais, né? Mas não queriam... Na Semana de Arte de 22, surgiram vários escritores. Para admitir a homossexualidade de Mário de Andrade, cara, você se lembra qual foi o drama, não é? Era um troço, a tal carta que ele mandou para o Manuel Bandeira, foi assim, criou-se uma celeuma, não é verdade, e depois as cartas vão lá para o Instituto de Estudos Brasileiros, na OIEB, e chegam lá, tem carta com trecho cortado com gilete, cara. Trecho cortado com gilete, eu tenho esses recortes. Você fala disso em algum dos seus livros? Em Devassos do Paraíso, é claro. É o Devassos do Paraíso. Em Devassos do Paraíso. Atenção, anotem aí, Devassos do Paraíso. E talvez também em 6 Balas do Buraco Só, em que eu estudo a questão, o problema do macho com relação à homossexualidade, especialmente masculina, mas não apenas. Não é? O problema da passividade para o macho, aquele macho estereotipado, aquele macho hegemônico, falocrático. Bom, depois você sofreu outro tipo de discriminação brutal, porque você se descobriu portador do HIV. Do HIV. Da AIDS. Exatamente. Mas aí era uma condenação à morte, né? Exatamente. Eu me sentia não apenas condenado à morte, mas o meu amor estava condenado. Cara, era muito duro essa O seu parceiro? Não. O seu amor geral, é homossexual. O meu amor, aquela pessoa com quem eu vou transar ou a quem eu vou amar, ela, de repente, pode estar infectada e ser o vetor da morte para mim, ou eu ser o vetor da morte para esse amor. Não é? O amor com A maiúsculo. Era uma coisa assustadora. E você perdeu muitos amigos? Muitos amigos. Muitos amigos, inclusive alguns que a família nem quis dizer que era morte por AIDS. Escondeu o quanto pôde. Era uma indignidade. Não é? A minha família, eu contei, minha família foi muito compreensiva, me deu muita força, não é? E aí eu queria tornar público isso. E ponderaram, olha, acho que é melhor você botar o pé no breque. E eu pensei, e eu disse, eu acho que eu não vou tornar isso público, quer dizer, ter uma nova saída do armário. Quem assumiu muito essa luta foi o Herbert Daniel, né? Herbert quem me ensinou muita coisa relativamente à AIDS. Depois nós nos tornamos amigos, nos aproximamos, não é? Mas eu vi... atenção, não é o Herbert de Souza, o Betinho, que também morreu de AIDS, mas não por ser homossexual, ele morreu de AIDS por transfusão, porque ele era hemofílico. Ele e o Enfio, o irmão, e o Chico Maia. Exatamente. E o Herbert Daniel não, ele era um guerrilheiro e ele depois assumiu a sua homossexualidade quando voltou para o Brasil, não é? E foi ele quem lançou meu primeiro romance, por exemplo. Ele quem brigou dentro da Codecri, porque eu não encontrava quem publicasse o meu romance, que era a história de 2 meninos no seminário. Era uma coisa irrespirável. E voltando para o HIV, as pessoas que não pegaram aquele período não têm ideia do que era você se sentir duplamente exilado.
por ser homossexual e por ser HIV positivo. Então, Aí você era exilado da própria comunidade LGBT, né? você não pode imaginar como o medo, o terror que havia na comunidade. Então, se você, por acaso, dissesse, olha, eu sou HIV positivo, como me aconteceu muitas vezes, a pessoa era capaz de se levantar, como aconteceu, e sair correndo. Então, era preferível você não dizer do que você abrir o jogo. E, claro, a pessoa correu o risco de ser infectada por não saber, né? Inclusive, no meu caso, quando eu fiquei indetectável, eu podia dizer tranquilamente, o meu médico... Dava negativo no exame. Sim, ainda está, não é? O meu médico, ele diz, é uma bobagem estúpida, porque o fato de você estar negativado é a maior garantia de que você não vai transmitir o vírus. Até a outra pessoa pode ser mais perigosa para você do que você para ela, não é? Mas o pânico era tal, para você ter ideia, como as pessoas perdiam as estribeiras. Eu tenho um amigo que, quando disseram a ele que ele era HIV positivo, deram o resultado do exame, ele saiu pelo hospital quebrando tudo. Quebrando tudo. Como se tivesse condenado a cadeira elétrica. Era uma condenação à morte no começo, não é? E é o tema do meu livro, Meu Irmão, Eu Mesmo, quando eu me descubro HIV positivo, e meu irmão, queridíssimo, Que não tinha HIV. Não, que era enfim, um cara, um pai de família, tudo isso. Ele aparece com câncer linfático. Em 1 ano e meio ele morre, aos 48 anos. E a impressão que eu tive é que eu tinha sido preparado para ajudá-lo, porque eu estava fazendo, inclusive, análise sobre a morte, para entender o que é que estava acontecendo comigo. Deixa eu dar um salto na história, por causa do nosso tempo aqui. Você viveu toda essa repressão, né, num país diferente. Vocês avançaram muito a luta da comunidade LGBTQIA+, no Brasil. Cada vez é mais, né, tem mais gente na sua trincheira, né, e nós, cidadãos democratas, conscientes, progressistas, nos unimos na luta. A gente defende a mesma bandeira, os mesmos direitos. E, no entanto, a repressão parece que aumenta, né? O que a gente viveu com o bolsonarismo? O que é isso? Qual é a sua interpretação disso? E com a pregação religiosa, não mais da Igreja Católica, mas sobretudo de seitas evangélicas. Pastores hipócritas, não é? E terrivelmente hipócritas. Pastor que esses dias tinha um de calcinha na rua e estava na internet, né? Não, eu não estava fazendo isso, né? Mas está. Quer dizer, o que é isso? O que aconteceu? Chico, o que acontece? Eu não vou conseguir te explicar em 3 palavras. Eu escrevi um livro sobre isso, que é o 6 balas no buraco só. 6 balas no buraco? 6 balas no buraco só, que é a parte da entrevista que um matador em São Paulo deu para a Veja, não é? E ele disse que ele era capaz de meter 6 balas no buraco só. E eu disse, Freud iria adorar isso, porque tem uma coisa que aponta e outra que mete. E esse é o grande problema do masculino, não é? É a necessidade de você ter o seu falo provocando uma perfuração. É por isso que eu sou imbrochável, incomível. Incomível e imorrível, não é? Quer dizer, o cara... Você acha possível que uma análise revelaria uma homossexualidade reprimida nesse comportamento? Eu não acho que nem precisa análise. Nem precisa análise. Eu não posso generalizar. Eu sei de pessoas que... Não. Vamos botar os pratos na mesa. Vamos passar limpo um pouquinho essas coisas. Por que essas pessoas estão de tal modo obcecadas por uma coisa? Só falam disso. Por quê? Porque isso está lá dentro. Eu me lembro de uma madeira de piroca, kit gay, o tempo todo, né? Uma crônica, uma matéria do Fernando Gabeira, quando ele comenta um assassinato pavoroso que aconteceu em São Paulo, com 90 facadas. Um Michê que matou um cliente com 90 facadas. E o Gabeira... alguma coisa assim, não me lembro exatamente. O Gabeira se pergunta, se 5 facadas são suficientes para matar um homem, as outras 85 estavam querendo matar o quê?
o fantasma que estava dentro desse cara e ele projetava em cima com as facadas. Ele queria matar a sua própria homossexualidade. Gabeira, eu achei fantástica essa análise do Gabeira, eu acho que faz todo sentido. Mutatis mutandis, você encontra essa mesma circunstância, não é? Nessas pessoas que vivem. Nicolas Ferreira vai lá e põe uma peruca e põe o nome de Nicole. Ora, meu bem, você saiu do armário e não percebeu. Deu bandeira. A forciore, você saiu você não aguentou de tal maneira que você foi lá, por uma brincadeirinha, você realmente Por isso revelou. não suportam a Erika Hilton. Exatamente. Que esteve aqui, deu uma entrevista maravilhosa. Se você não viu, assista no YouTube, Chico Pinheiro entrevista Erika Hilton. Uma Mas coisa ela é maravilhosa. Ela é um fenômeno, né? A inteligência dessa mulher, não é? Ela é um fenômeno. E ela, claro, felizmente, elas estão lá. As trans, eu vou te contar, elas estão realmente fazendo um serviço extraordinário para a esquerda no Brasil e para o Brasil, não é? E aí, Chico, volta toda a questão que eu mencionei com relação à cristandade. Essas pessoas, elas têm um gravíssimo problema com relação à sexualidade. Damares, Malafaia, Edir Macedo, o que é isso? Por que essa coisa de... essa obsessão. Satanizar. E aí, né? Quando você encontra os bastidores, quando por acaso são revelados, já tem muitas obras, inclusive, revelando na igreja e entre pastores evangélicos o que acontece nos bastidores, aí você entende perfeitamente, você está jogando de novo para cima do outro os seus demônios, ou seja, você quer matar. Quando você condena, você quer condenar alguma coisa que você não está conseguindo não é uma coisa, segurar. Eu também não estou dizendo que é uma coisa de cada um deles que eu citei aqui, né? Mas é todo esse discurso de repressão, não é? E de quase como demonização. Um estereótipo, não é? É uma demonização paranoica, não é? Há alguma coisa... cura gay como se fosse uma doença. Há alguma coisa rondando o reino desses pastores evangélicos que eles não querem confessar. E nós sabemos... A perspectiva que você vê para o Brasil, depois de tudo que a gente já viveu, dos avanços que a gente teve nessa última nos parada... direitos civis, nos direitos LGBTQIA+. Nessa última parada aqui em São Paulo, é possível ver nas redes sociais, eu fiz um discurso, era 60 mais o tema, não é? Homossexualidade, enfim, LGBTs, 60 mais. E eu fui convidado para falar no carro de abertura. E tem aqui uma foto, eu estou com o leque, quando eu aprendi a bater leque, que foi uma declaração de guerra maravilhosa. Você não imagina, vá na parada, se você não foi. Cara, aquela bateção de leque parecia uma orquestra, dizendo, não passarão, não passarão, não passarão. E eu fiz esse discurso falando exatamente do que está chegando, o fascismo, todo o esforço do fascismo em retornar os 4 anos de fascismo que nós vivemos no Brasil, não é? Com Jair Bolsonaro et caterva, não é? Ele não pode voltar, e eu fiz esse discurso, né, sobre a importância da nossa resistência, nós que já passamos por pandemias e por inúmeras situações desde crianças, né, e disse, vamos bater o leque, não é, porque nós vamos resistir. E aquela bateção de leque, cara, que foi uma coisa muito perturbadora. Na parada desse ano. Muito perturbadora, não é? Que começou o ano passado, toda a coisa do... Qual o número de não sei quanto é que pessoas não sei quanto é que da comunidade LGBT que estão presentes na parada? Não na parada, no Brasil, da população. Qual o percentual? Olha, não tem a menor gays, condição... lésbicas, não trans. tem a menor condição de avaliar, porque tem uma coisa chamada invisibilidade. Esse é o nosso grande problema. A invisibilidade na comunidade homossexual é uma tragédia. Porque as pessoas continuam nos armários, você não tem como contabilizar. Eu prefiro, olha, que tem, vocês estão vendo que tem, não é? O Ney Matogrosso. O que era Ney Matogrosso? Era filho de um militarzaço. Sim. E você vai pegando. Não é? Quanto mais vocês reprimem, mais a coisa, com mais força a coisa vem. O meu caso, por exemplo, não é? Eu não vou abrir mão da minha maneira de amar, não adianta. Eu vou lutar porque eu sei do que se trata.
Se trata da coisa mais importante da minha vida, que é o meu amor, cara. Você acha que eu vou me descaracterizar por conta desses idiotas que querem me tornar aquilo que eu não sou? Não, por favor, vocês fiquem na sua. Eu cuido da minha vida. E eu não sou doente? Não, eu não vem trazer cura. Eu tenho outras coisas para pensar na minha vida do que me preocupar com o que vocês pensam a meu respeito. Então, eu acho que o que tem de importante é nós olharmos para as possibilidades de resistência quando eu penso no Brasil e no mundo. Por um lado, há um momento qualquer em que tudo isso explode. Toda a questão do Freud, do retorno do recalcado, não é uma brincadeirinha. A gente vê isso o tempo todo. Vocês recalcam, ele vai explodir lá. Vocês recalcam ali, ele vai explodir acolá. Enfim, o que a gente tem hoje no Brasil são resistências em muitos setores. Um deles é você ver a parada. O que é a resistência? Está lá presente. Chico, você vai lá, você pega o metrô, e você vê aquela meninada, não tem como fazer aquilo retornar. Num estado de felicidade, é muito emocionante. Começa pelo metrô. De poder ser. De poder ser, de poder lá de estar lá de cara aberta e gritando, ixa, 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 eu sou mais é bicha, ata, eu sou essa pata. Eu vi isso no tempo em que não tinha ainda a linha verde, saía todo mundo ali na estação, na estação Sé do metrô, né? Era aquela gritaria de felicidade. Você vai, é uma celebração aquela parada, é uma festa, celebrando o quê? A possibilidade de amar. E a resposta alegre, por isso é gay, né? Contra a burrice do autoritarismo. E, Chico, nós estamos ensinando este país a amar. Com licença, aquilo é uma grande lição para o Brasil. Olha, eu ficaria aqui mais 1 hora, mais 2, conversando com você. Porque isso nem é uma entrevista, né? Eu acabei falando muita coisa também. Mas porque o tema é muito vasto, porque a gente está falando do ser humano, da paixão. E não falamos da minha participação na discussão do Brasil, né? Que é uma coisa que eu reivindico. Eu sou um homossexual que discute o Brasil do meu ponto de vista que vocês heterossexuais não veem, ou seja, o ponto de vista da margem, aquela margem onde a heteronormatividade me colocou. E o Brasil, visto dessa margem, ele é muito peculiar. Como acho que o Frei Beto falou isso aqui, né? Um ponto de vista é sempre a visão que você tem a partir do ponto onde você está. Exatamente. Não é? Exatamente. Chico, a cabeça pensa onde os pés pisam. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Obrigado demais, querido. Seguinte, galera, melhor notícia do dia para quem perdeu a aula do Daniel Ziblatt. Dezenas de milhares de pessoas assistiram, ficaram encantadas com o conhecimento desse cara e ao mesmo tempo assustadas com os riscos que a gente está correndo, riscos que as pessoas não tinham a menor ideia. E tá traduzida para português, então todo mundo vai entender. No final da aula a gente criou uma super condição para quem quiser fazer parte do ICL. E essa condição vai valer para você que está assistindo o replay também. Um abraço e boa aula.